Existe um lugar na Terra onde o ser humano é apenas um visitante. Um continente tão extremo que o frio pode congelar equipamentos em minutos. Os ventos transformam a neve em uma tempestade branca e o silêncio parece não ter fim. Um lugar onde sobreviver exige muito mais do que coragem. Exige preparação absoluta. Esse lugar é a Antártida, o continente mais frio, mais seco e mais ventoso do planeta. Mesmo diante de temperaturas que podem chegar a quase 90 graus abaixo de zero, centenas de cientistas vivem ali todos os anos em busca de respostas que podem mudar nossa compreensão sobre a Terra. Mas como alguém consegue sobreviver nesse ambiente extremo? Antes de continuarmos essa expedição pelo lugar mais extremo da Terra, inscreva-se no canal e ative o sino para não perder os próximos documentários. A cada episódio, exploramos lugares impressionantes, histórias reais e acontecimentos que revelam como o nosso planeta é muito mais fascinante do que imaginamos. Agora, prepare-se, porque a jornada pela Antártida está apenas começando. À primeira vista, a Antártida parece apenas um imenso deserto branco. Mas esse continente guarda uma realidade muito mais impressionante. Com cerca de 14 milhões de quilômetros quadrados, ele é quase uma vez e meia maior que o Brasil. Aproximadamente 98% de sua superfície está coberta por uma camada de gelo que, em alguns lugares, ultrapassa 4 quilômetros de espessura. Ao contrário dos outros continentes, a Antártida não possui cidades permanentes, rodovias ou fazendas. Apenas algumas bases científicas resistem às condições extremas durante o ano. Isolada pelo Oceano Antártico e protegida por um tratado internacional, ela permanece como um dos últimos lugares verdadeiramente selvagens da Terra, onde a natureza continua sendo a única soberana. Embora esteja cercada pelo oceano, a Antártida quase nunca recebe calor suficiente para derreter seu gelo. Grande parte do continente fica sobre um enorme planalto, com altitude média superior a 2.000 metros. Quanto maior a altitude, menor a temperatura. Além disso, sua espessa camada de gelo reflete a maior parte da luz do Sol, impedindo que o solo absorva calor. No inverno, o Sol desaparece por meses, mergulhando o continente em uma longa noite polar. Ao redor da Antártida, correntes oceânicas formam uma barreira natural que dificulta a entrada de massas de ar mais quente. A combinação entre altitude, gelo, escuridão e isolamento transforma esse lugar no ambiente mais frio, mais seco e mais ventoso de toda a Terra. Chegar à Antártida está longe de ser uma viagem comum. Não existem voos comerciais regulares nem estradas que levem ao continente. A maioria das expedições parte da América do Sul e precisa atravessar o temido Estreito de Drake, uma das regiões marítimas mais turbulentas do planeta. Ondas gigantes e ventos intensos transformam essa travessia em um verdadeiro teste de resistência. Quem opta pelo transporte aéreo enfrenta outro desafio. O clima muda rapidamente, e uma tempestade pode impedir pousos ou decolagens por dias. Ao tocar o solo gelado, fica claro que não há retorno imediato. Dali em diante, qualquer emergência dependerá do clima, da equipe e de um planejamento preciso. Na Antártida, a natureza sempre tem a última palavra. Espalhadas ao longo da costa e em algumas regiões do interior, as bases científicas são os únicos locais onde o ser humano consegue permanecer por longos períodos na Antártida. Construídas para suportar temperaturas extremas, ventos violentos e toneladas de neve, elas funcionam como pequenas cidades autossuficientes em um dos ambientes mais inóspitos do planeta. Dentro dessas estruturas existe tudo o que é essencial para sobreviver: dormitórios, laboratórios, cozinhas, enfermarias, sistemas de comunicação e equipamentos capazes de produzir energia, aquecimento e água potável. Lá fora, o frio domina cada centímetro da paisagem. Lá dentro, tecnologia, disciplina e trabalho em equipe fazem toda a diferença entre viver e apenas resistir. Na Antártida, sobreviver depende de planejamento. Antes do inverno, toneladas de alimentos, combustível, medicamentos e equipamentos são enviados às bases, pois durante meses o reabastecimento pode se tornar impossível. Cada refeição, cada litro de combustível e cada peça de reposição são cuidadosamente controlados para que nada falte até a próxima temporada. A água também exige um grande esforço. Embora o continente concentre a maior parte da água doce congelada do planeta,
ela precisa ser obtida derretendo neve ou gelo em equipamentos especiais. O aquecimento funciona sem interrupção, e a energia é gerada por sistemas capazes de resistir ao frio extremo. Na Antártida, nada pode falhar, porque uma simples pane pode colocar toda a missão em risco. Quando o inverno chega, a Antártida se transforma em uma prisão de gelo. O sol desaparece por meses, a temperatura despenca e as tempestades tornam qualquer resgate praticamente impossível. Aviões deixam de voar, navios não conseguem se aproximar e quem está no continente sabe que precisará enfrentar aquele inverno até o fim. Não existe caminho de volta. É nesse momento que o maior desafio começa. O silêncio constante, a escuridão e o isolamento colocam a mente à prova. Para manter o equilíbrio, cada pesquisador segue uma rotina rigorosa de trabalho, exercícios e convivência. Em um lugar onde ninguém pode simplesmente ir embora, controlar as emoções torna-se tão importante quanto suportar o frio. À primeira vista, a superfície da Antártida parece sólida e segura, mas essa impressão pode ser fatal. Sob a neve, existem fendas profundas escondidas por finas camadas de gelo, capazes de engolir uma pessoa ou até um veículo inteiro em poucos segundos. Algumas possuem dezenas de metros de profundidade e permanecem completamente invisíveis até o instante em que o solo cede. Por esse motivo, ninguém atravessa o continente sozinho. Antes de cada expedição, as equipes estudam mapas, utilizam radares que enxergam sob o gelo e seguem rotas previamente marcadas. Em áreas desconhecidas, pesquisadores caminham presos por cordas, prontos para resgatar um companheiro caso o gelo se rompa. Na Antártida, cada passo precisa ser calculado. À primeira vista, a Antártida parece um continente sem vida, mas basta se aproximar da costa para descobrir um mundo completamente diferente. Colônias com milhares de pinguins transformam o silêncio em uma sinfonia de sons, enquanto focas descansam sobre placas de gelo e baleias percorrem as águas geladas em busca de alimento durante o curto verão antártico. Cada espécie desenvolveu adaptações extraordinárias para sobreviver. Camadas espessas de gordura, penas extremamente densas e comportamentos coletivos ajudam esses animais a enfrentar temperaturas que seriam fatais para a maioria dos seres vivos. Em um dos ambientes mais extremos da Terra, a vida encontrou maneiras surpreendentes de prosperar. Entre todos os habitantes da Antártida, nenhum simboliza melhor a resistência do que o pinguim imperador. Todos os anos, durante o inverno mais rigoroso do planeta, milhares deles caminham por dezenas de quilômetros sobre o gelo para chegar às áreas de reprodução. É uma jornada exaustiva, enfrentando ventos congelantes e temperaturas que podem ultrapassar 60 graus negativos. Enquanto as fêmeas retornam ao oceano para buscar alimento, os machos permanecem imóveis por mais de 2 meses protegendo um único ovo sobre os pés, coberto por uma dobra de pele. Sem comer durante todo esse período, eles sobrevivem graças às reservas de gordura e ao calor compartilhado em enormes grupos, um espetáculo de resistência que existe em poucos lugares da Terra. Durante muito tempo, a Antártida parecia um lugar intocável. Porém, nas últimas décadas, cientistas registraram mudanças em algumas regiões do continente. Grandes plataformas de gelo se romperam, geleiras recuaram e áreas da Península Antártica apresentaram aquecimento acima da média global. Esses fenômenos são monitorados continuamente por pesquisadores de vários países. Estudar essas transformações é essencial porque a Antártida influencia o clima e os oceanos de todo o planeta. O gelo armazenado ali representa a maior reserva de água doce da Terra, e pequenas alterações em seu equilíbrio podem produzir efeitos que ultrapassam milhares de quilômetros. Por isso, compreender esse continente é também compreender o futuro do nosso planeta. Quando olhamos para a Antártida, vemos apenas uma imensa camada de gelo. Mas, sob essa superfície congelada, existe um continente inteiro. Cadeias de montanhas, vales profundos, rios antigos e centenas de lagos permanecem escondidos há milhões de anos. Alguns deles ficaram completamente isolados do mundo moderno, muito antes do surgimento da humanidade. Os cientistas utilizam radares capazes de atravessar quilômetros de gelo para revelar esse universo invisível. Graças a essas tecnologias, descobriram montanhas comparáveis às maiores do planeta, mais de 400 lagos subglaciais e até vulcões ocultos.
A Antártida continua guardando segredos que ainda desafiam a ciência. À primeira vista, a Antártida parece distante demais para influenciar a nossa vida. Mas a realidade é bem diferente. As massas de gelo, os oceanos gelados e a atmosfera que cercam o continente ajudam a regular o clima da Terra. É ali que cientistas monitoram mudanças capazes de fornecer pistas importantes sobre o comportamento do planeta nas próximas décadas. Por isso, dezenas de países mantêm pesquisas permanentes na região, compartilhando informações sobre o gelo, os oceanos, a atmosfera e a vida selvagem. A Antártida se tornou um dos maiores laboratórios naturais do mundo. Cada descoberta feita naquele continente ajuda a ampliar nosso conhecimento sobre a Terra e a compreender fenômenos que afetam diferentes regiões do planeta. Poucos lugares na Terra permanecem tão preservados quanto a Antártida. Aqui, não é o ser humano quem dita as regras. O frio, o vento, o gelo e o oceano continuam sendo os verdadeiros donos desse continente. Cada expedição que chega até aqui precisa se adaptar à natureza, porque na Antártida é ela quem decide quando entrar, quando sair e até quando esperar. Talvez seja exatamente isso que torne a Antártida tão fascinante. Em um mundo cada vez mais transformado pela presença humana, ela continua lembrando que ainda existem lugares onde a natureza permanece praticamente intocada. Um continente que desafia nossa resistência, desperta nossa curiosidade e nos faz perceber o quanto a Terra ainda guarda paisagens capazes de nos deixar sem palavras. Diferente de qualquer outro continente, a Antártida não possui um governo, um presidente ou uma população permanente. Embora alguns países tenham apresentado reivindicações territoriais ao longo da história, a região é administrada por um acordo internacional que prioriza a paz, a cooperação e a pesquisa científica. Um modelo único, sem equivalente em nenhuma outra parte do planeta. Assinado em 1959, o Tratado da Antártida determinou que o continente fosse utilizado exclusivamente para fins pacíficos e científicos. Atividades militares e testes de armas são proibidos, enquanto pesquisadores de diversos países compartilham informações e trabalham lado a lado para ampliar o conhecimento sobre um dos lugares mais extremos da Terra. Pouca gente sabe, mas o Brasil também está presente na Antártida. Desde a década de 1980, cientistas brasileiros participam de expedições para estudar o clima, os oceanos, a fauna e os impactos das mudanças ambientais. Essas pesquisas ajudam a entender fenômenos que influenciam não apenas a região polar, mas também o clima e o litoral brasileiro. O principal centro dessas pesquisas é a Estação Antártica Comandante Ferraz. Cercada por montanhas, geleiras e pelo mar gelado, ela funciona durante todo o ano com laboratórios modernos, equipamentos de alta tecnologia e equipes preparadas para enfrentar as condições mais extremas do planeta. É a prova de que a ciência brasileira também faz parte dessa grande missão internacional. Quando a noite toma conta da Antártida, o continente revela uma beleza que poucos seres humanos têm o privilégio de presenciar. Longe das luzes das cidades e da poluição atmosférica, o céu se transforma em um imenso palco de estrelas. Em determinadas épocas do ano, outro espetáculo ainda mais impressionante surge no horizonte: a aurora austral. Formadas pela interação entre partículas carregadas do Sol e o campo magnético da Terra, as auroras pintam o céu com faixas de luz verde, roxa e avermelhada que parecem dançar sobre o gelo. Em meio ao silêncio absoluto da Antártida, esse fenômeno lembra que, mesmo em um dos ambientes mais hostis do planeta, a natureza também é capaz de criar alguns de seus cenários mais belos. Os icebergs da Antártida estão entre as maiores estruturas naturais em movimento do planeta. Eles se formam quando enormes blocos de gelo se desprendem das plataformas costeiras e começam a flutuar pelo Oceano Austral. Alguns medem poucos metros, mas outros alcançam centenas de quilômetros de extensão, sendo maiores do que muitas cidades e até alguns países. Empurrados pelas correntes oceânicas e pelos ventos, esses gigantes percorrem grandes distâncias antes de se fragmentarem. Vistos de perto, impressionam pela altura e pelas diferentes tonalidades de azul, resultado da compressão do gelo ao longo de milhares de anos. Cada iceberg carrega consigo uma pequena parte da história congelada da Antártida. Antes de alcançar a Antártida, a maioria das expedições enfrenta o Estreito de Drake, uma faixa de oceano entre a América do Sul
e o continente gelado. Conhecido por suas correntes intensas e tempestades repentinas, esse trecho do Oceano Austral pode transformar uma viagem de poucos dias em um verdadeiro teste de resistência para navios e tripulações. Ondas gigantes, ventos constantes e mudanças bruscas no tempo fazem do Drake um dos mares mais desafiadores do planeta. Mesmo com embarcações modernas, a travessia exige planejamento e experiência. Para muitos exploradores, vencer esse oceano já representa metade da jornada rumo ao lugar mais extremo da Terra. Imagine estar completamente sozinho na Antártida, sem uma base por perto, sem abrigo e sem equipamentos apropriados. Em poucos minutos, o frio começaria a roubar o calor do seu corpo. As mãos perderiam os movimentos, a respiração se tornaria difícil, e a hipotermia começaria a comprometer sua capacidade de pensar e tomar decisões. É por isso que ninguém se aventura sozinho nesse continente. Cada saída é planejada nos mínimos detalhes, com rotas definidas, comunicação constante e equipamentos de emergência. Na Antártida, sobreviver não depende apenas de coragem. Depende de conhecimento, disciplina e do trabalho em equipe. Ali, a natureza não oferece segundas chances. Apesar de muitos imaginarem o contrário, não existem ursos polares na Antártida. Eles vivem apenas no Ártico. Em compensação, o continente é um dos melhores lugares do planeta para encontrar meteoritos. Sobre o gelo branco, essas rochas vindas do espaço ficam muito mais fáceis de localizar, permitindo descobertas importantes sobre a origem do sistema solar. Outra curiosidade impressionante é que a Antártida também é considerada o maior deserto da Terra. Embora esteja coberta por gelo, grande parte do continente recebe pouquíssima precipitação ao longo do ano. Em algumas regiões, quase não neva, tornando o ambiente tão seco quanto muitos desertos de areia, mas com temperaturas extremamente baixas. Mesmo após décadas de expedições, a Antártida continua sendo um dos lugares menos explorados da Terra. Sob sua espessa camada de gelo existem montanhas, vales, rios antigos e lagos que permaneceram isolados por milhões de anos. Muitos desses ambientes jamais receberam a presença humana, tornando o continente um dos maiores enigmas científicos do planeta. Entre essas descobertas está o Lago Vostok, escondido sob quase 4 quilômetros de gelo. Isolado durante milhões de anos, ele desperta o interesse dos cientistas, que investigam se formas de vida microscópicas conseguiram sobreviver nesse ambiente extremo. Cada nova pesquisa revela que a Antártida ainda guarda segredos capazes de mudar nossa compreensão sobre a vida e a história do planeta. A cada ano, novas tecnologias permitem explorar regiões que antes eram completamente inacessíveis. Satélites monitoram o movimento das geleiras, drones sobrevoam áreas remotas e robôs submarinos percorrem quilômetros sob o gelo, coletando informações impossíveis de obter poucas décadas atrás. A Antártida continua revelando segredos que permaneciam escondidos há milhões de anos. Os cientistas acreditam que muitas das respostas sobre o clima, a evolução da Terra e até a adaptação da vida em ambientes extremos ainda estão preservadas nesse continente. Por isso, cada expedição representa muito mais do que uma simples viagem. É uma oportunidade de ampliar o conhecimento humano sobre um dos lugares mais fascinantes e desafiadores do planeta. Vivemos em um mundo onde quase todos os lugares já foram explorados, transformados ou ocupados pelo ser humano. A Antártida é uma das raras exceções. Ali, não existem grandes cidades, rodovias ou fronteiras visíveis. O continente permanece dominado pelo gelo, pelo vento e pelo oceano, exatamente como a natureza o moldou ao longo de milhões de anos. Talvez seja esse o verdadeiro valor da Antártida. Ela nos lembra que, por mais avançada que seja a tecnologia, ainda existem lugares onde o ser humano precisa agir com humildade e respeito. Em vez de conquistar a natureza, aprendemos com ela. E talvez essa seja a maior descoberta que esse continente tem a oferecer. Nossa expedição termina aqui, mas a Antártida continuará exatamente como sempre foi, silenciosa, imensa e praticamente intocada. Enquanto o gelo avança lentamente, os ventos continuam moldando essa paisagem extrema, e os cientistas seguem desvendando mistérios escondidos sob quilômetros de neve. Um continente que ainda guarda perguntas sem resposta e inspira novas gerações de exploradores. Se você gostou desta jornada,
Deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sino para acompanhar nossas próximas expedições pelos lugares mais fascinantes do planeta. E agora queremos saber a sua opinião. Você teria coragem de passar um inverno inteiro na Antártida? Escreva sua resposta nos comentários. Nos encontramos na próxima aventura.